É esse tempo que você está me ouvindo e me assistindo agora. Vamos continuar a leitura aqui. Glória a Jesus. Versículo 15. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Versículo 16. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso, observe, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Amém? Vamos continuar aqui no capítulo 4, a partir do versículo 5, olha o que está escrito, para mim poder passar as duas revelações por sonho. 4, versículo 5 diante. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, entremos na cidade forte. Verso 6, arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não parareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Verso 7, já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nela. Amém, meus queridos? Verso 8. Por isso cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, lamentai e uvai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de vós, de nós. O ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Jeremias falando. Jeremias estava onde? No meio do povo. Jeremias participou desse tempo, quando o povo, a cidade, foi invadida pelo leão, o reino, a nação que Deus levantou como vara para oprimir o seu povo por causa da sua malícia, porque deixaram o Senhor. O povo estava adorando imagens, o povo se curvaram diante do pecado, o povo se curvaram diante do adultério. Capítulo 7 de Jeremias, o povo estava em adultério no templo. O povo estava em fornicação no templo. O povo estava roubando no templo. O povo estava mentindo, mas adorando no templo. O povo estava andando em pecado, mas erguendo as suas mãos, adorando ao Deus do céu no templo. No nossos dias, esse ciclo está acontecendo, a mesma coisa. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. A mesma coisa Deus está fazendo, como levantou Jeremias, está levantando Jeremias por aí, mundo afora, está falando contra o Brasil. A mesma coisa vai suceder, como sucedeu com Jerusalém. O povo foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor. Meus queridos, Deus, naquele tempo, levantou Nabucodonosor. Observe aqui, eu vou ler novamente o versículo 7. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações. Quem é o destruidor das nações que Deus estava falando aqui para Jeremias? Nabucodonosor. A Babilônia. Deus levantou aquela nação para subir contra Jerusalém por causa do pecado do seu povo. Deus honrou aquela nação e chamou por servo Nabucodonosor para usá-lo como vara para trazer o arrependimento no meio do seu povo. Você vai entender essas leituras. Um tempo atrás, eu tive um sonho tão real. Eu estava no Brasil e eu estava no meio de uma grande rebelião. Esse é o sonho. Revelação de Deus, creia você ou não. Eu estava no meio de uma grande rebelião, uma grande perseguição. Eu estava no meio dela também.
e eu estava com um celular. E eu falava para uma pessoa no sonho, e que esta pessoa queria sair de casa, já estava com a Bíblia na mão, queria ir para as praças, queria evangelizar, queria pregar esta pessoa. E eu ligava para esta pessoa e falava: olha, não saia de casa, porque estou neste momento numa grande rebelião. Ou seja, dentro do sonho, o Espírito de Deus me deu o discernimento daquilo que Ele estava me mostrando naquele momento. Naquele momento, não se podia mais pregar o Evangelho no Brasil. Naquele momento, a liberdade que nós temos até agora, de ir para a igreja, de voltarmos para casa, de portarmos a nossa Bíblia debaixo do braço, de termos a liberdade de entrar no ônibus e pregar, de termos a liberdade que temos hoje de pregar nas praças, de fazer tudo para alcançar as pessoas para a vida eterna, por intermédio da pregação da palavra. Toda essa liberdade que nós temos, ela vai acabar. No futuro breve, essa liberdade vai acabar. Porque a nação que Deus vai levantar para trabalhar na igreja no Brasil, começando pelo Brasil, esta nação vai levar o povo de Deus, a igreja de Deus, a uma grande perseguição. Haverá uma grande perseguição. Haverá uma grande angústia, lamento, derramamento de sangue, dor, sofrimento. Deus está levantando esta nação. E muitos já sabem. E muitos já sabem qual é a nação que Deus está honrando, que Deus usará para oprimir como vara de ferro para tratar com a nação brasileira, a igreja de Deus na nação brasileira, o Brasil de uma forma geral. Deus levará a sua igreja ao arrependimento, para que haja avivamento, e assim possa haver o último grande derramamento. E assim a palavra de Deus será pregada aos quatro cantos da terra, e se cumprirá o que está escrito. Quando se pregar este evangelho a todas as nações, Mateus 24, então virá o fim. O mundo será espalhado pelas perseguições. O mundo será perseguido. A igreja passará um processo terrível na terra, começando pelo Brasil. Nação brasileira. Nós, o povo de Deus, é tempo de nós analisar a nossa vida. É tempo de nós olhar os sinais que Deus está trazendo sobre a nação e sobre o mundo. É tempo de nós voltar o nosso coração para Deus, para que o Senhor venha ter misericórdia desta nação e da terra. Deus está tratando com o seu povo. Deus está tratando com o mundo, para dizendo assim: se arrependam dos seus pecados e tema o único Deus que amou a cada um de nós tanto, que deu a sua própria vida, pela minha vida e pela sua vida. Irmãos e queridos, e esta nação que Deus está levantando, no segundo sonho que eu tive, eu estava novamente no Brasil com a minha esposa, a Sônia Gonçalves Santana. Eu juntamente com ela, o segundo sonho, após esse sonho que eu acabei de contar para vocês, que não se pedia mais pregar o evangelho, porque a igreja estava sendo perseguida no Brasil. A igreja estava sendo pisada no Brasil, por esta nação que Deus está levantando e aos poucos está entrando no Brasil. Aos poucos, em negócios aparentemente inofensíveis, está entrando no Brasil, ganhando espaço, ganhando crédito, ganhando credibilidade com a nação brasileira. E muitos estão desapercebidos, sem saber que esta própria nação será usada no futuro breve como vara de ferro para oprimir, perseguir, matar o povo de Deus, para que o Senhor seja glorificado nesta nação, porque o Brasil pertence a Deus. O Brasil é do Senhor. A nação brasileira, queira Satanás ou não, é do Senhor. E Deus vai permitir isso, como permitiu sobre o seu povo Jerusalém, quando no período que levantou Jeremias, para que ele possa dar a terra prometida ao seu povo. Que terra é essa, Marcelo? É o novo céu e a nova terra. É a vida eterna. Não são bens materiais como o povo estão correndo por aí, atrás de casas, atrás de carro, atrás de prosperidade. Milhares de líderes
A maioria da igreja hoje estão preocupados, estão dentro dos templos, preocupados com a sua própria vida financeira, preocupado com as coisas, com riquezas que passam, riquezas que perecem, a traça e a ferrugem consome. O Senhor falou em Mateus 19, 6, a partir do versículo 19: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nenhum ladrão rouba, e onde as traças não come, onde a ferrugem não alcança, porque aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu tesouro está no carro, o teu tesouro está na casa, o teu tesouro está no dinheiro, o teu coração está ali, então o teu coração está preso a isso. Aonde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu tesouro é terreno, é prosperidade material e não espiritual, o teu coração está preso às coisas do mundo. E nosso coração estando preso às coisas do mundo, jamais poderemos entrar no reino de Deus. Então o Senhor está gerando uma situação para desprender o homem do material. O Senhor está criando uma situação para desprender a sua igreja do plano físico, da esfera física, e levar a único, a adoração e espírito em verdade, a esfera espiritual, ao louvor a Ele, a adoração a Ele. Deus está fazendo isso, e isso vai se intensificar mais e mais. Guarde essas palavras. Aos poucos você vai vendo as coisas acontecendo no Brasil. Vai começar pelo Brasil. Daqui a pouco você vai ver coisas que você nunca imaginou os seus olhos contemplar. Você vai contemplar. Mas é para o nosso bem, é para o bem da igreja. E o sonho que eu tive, o segundo sonho, eu estava pregando nos lares. E isso, meus queridos, aconteceu na igreja primitiva. E eu quero aqui ler com os irmãos, novamente, Atos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Capítulo 9 de Atos, versículo 1 e 2, está escrito assim: e Saulo, expirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, verso 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, introduzir-se preso em Jerusalém. Amém, meus queridos? Observe, o versículo 8, vou ler também, que está escrito assim, o capítulo 8, quer dizer, capítulo 8 ainda de Atos, está escrito assim, versículo 1, e também Saulo consistia na morte, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Amém? Verso 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Observe, Saulo entrava nas casas, assolava, arrastava homens e mulheres e levava preso para Jerusalém. Meus queridos, isso vai acontecer a mesma coisa, começando pelo Brasil. Essa nação que Deus vai levantar, vai entrar em casas, perseguindo crentes, porque vão estar escondidos, vai perseguir de todas as maneiras, a levar a igreja a se dobrar diante desse governo, desse império que Deus está levantando, para através da aflição, para através da perseguição, da dor, do medo, do sofrimento por conta da luta, da perseguição, de morte, de opressão, o povo se voltar para Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia da nossa alma. Deus, nos salva. Senhor, este clamor sairá da alma. Este clamor sairá do mais profundo do ser do homem, por causa da aflição interna, por conta da perseguição que há de suceder, por permissão de Deus. O sonho que eu tive, meus queridos, eu estava dentro de uma casa, no Brasil. A minha esposa estava num galpão, pregando para uma quantidade de pessoas. E nesse momento, por intermédio desse sonho, entende-se que já a perseguição estava assolando o Brasil.
eu via corpos de pessoas, já ossos mortos, de pessoas que foram mortos por servir a Jesus, por causa da perseguição desta nação que Deus está levantando. E ali eu pregando dentro daquela casa, sozinho, para uma família, um culto no lar. Repito, a minha esposa já estava com outro grupo de pessoas em um galpão, em outro lugar distante dali. O momento era o momento onde o povo já estava pregando escondido. Dentro desse sonho era o momento onde o povo já estava disperso na cidade grande, onde o povo já estava escondido por causa da perseguição e a opressão deste governo. E ali eu pregando, de repente eu passei em frente da porta, dentro da casa, eu estava dentro da casa, a porta estava tudo trancada, porque todo mundo assustado, mas ali nós estávamos pregando, eu estava pregando para aquele povo. E de repente, um soldado, ele arrebentou a porta com seu pé, porque ele sabia, por informação de alguém, que ali tinha cristão dentro daquela casa, ali tinha pessoas que serviam a Jesus, e eles foram lá, assim como Saulo estava fazendo, indo de casa em casa, perseguir aquela seita, porque para eles vai ser seita, vai ter que se curvar diante desse império, desse governo. E talvez você esteja curioso, irmão, e qual é esse reino que Deus está levantando? A China. A China é o reino que Deus está levantando, que já está no Brasil, por intermédio de negócio, e a cada dia está ganhando espaço. E vai chegar o momento que a China vai dominar o Brasil. Guarda essas palavras, vai chegar o momento que a China vai dominar o Brasil, e a China vai oprimir o Brasil. A China vai dominar o Brasil. E depois que isso acontecer, o Brasil estiver debaixo do jugo da China, a igreja vai ser perseguida e oprimida, levada a adorar a esse império, como é hoje lá na China. Como é hoje lá na China. Quem tem que ser adorado lá é o presidente de lá. Jesus é descartado nas casas lá. Qualquer imagem é descartado em qualquer casa da China. Só a foto do presidente tem que estar nas suas casas. Meus queridos, guarde essa palavra. Talvez você não creia, mas você vai ter que ver para acreditar. Porque se a nação brasileira não se arrepender, isso vai acontecer, como aconteceu com o povo de Deus naquele período que Deus levantou Jeremias. E quando aquele soldado arrebentou a porta, eu me assustei. E eu estava de frente da porta, passando em frente à porta. E quando ele arrebentou a porta, eu vi aquele soldado fardado, chinês. Um soldado chinês, fardado com a sua farda da China. Com uma farda assim meio esverdeada, escura. E eu percebi que ele não me viu quando ele arrebentou a porta. Porque eu passei na frente dele, mas ele não me viu. Eu percebi isso, que ele não me via. Eu passava na frente dele e ele não me viu. Eu entendi os Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque o Senhor nos esconde debaixo das asas dos seus anjos. É um período onde Deus vai esconder os seus. É um período onde o inimigo vai passar do seu lado e não vai se ver. Por quê? Porque os anjos estarão com as suas asas sobre os seus. Sobre aqueles que, mesmo debaixo da perseguição, vai estar ali firme, chorando e gemendo por causa da perseguição, do sofrimento. E imediatamente, quando aquele soldado arrebentou aquela porta, eu percebi que ele não me viu. Eu já me encontrava mais na frente, correndo por um caminho estreito. E eu corria em alta velocidade, com a bolsa na mão. E eu ia até onde a minha esposa, naquele galpão onde ela estava ministrando outro grupo de pessoas. E ali eu pegava na mão dela e eu falava, vamos, porque os soldados estão vindo aí atrás de nós. E nós saímos dali e íamos para outros lugares. E aquele grupo que estava também com minha esposa se dispersava para outros lugares. 2 revelações, 2 sonhos. E isso, meus queridos, vai acontecer. Para terminar e finalizar, eu quero ler aqui Jeremias 18, a partir do versículo 7, está escrito assim: No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino,
para arrancar e para derribar e para destruir. Verso 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Verso 9. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, verso 10, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Verso 9, verso 10, 11 quer dizer, ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, e projeto um mal contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Verso 12, mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu coração, do seu malvado coração. Deus falou com o povo. Deus falou para o povo se arrepender, e o povo não se arrependeu. O resultado disso, 70 anos na Babilônia, debaixo de um jugo dos impérios, debaixo do jugo dos ímpios, para que houvesse arrependimento. E depois que houvesse arrependimento, como está escrito em Jeremias 29, 13, e buscar-me-ão, e me acharão quando buscar de todo o vosso coração. O verso 10 de Jeremias 29, o Senhor bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de bem e não de mal. O pensamento que Deus tem é de bem, e de prosperidade, de vida, e vida longa, vida eterna, e prosperidade ainda nesta terra, para o Brasil e para o mundo. Mas o povo não quer, o povo não aceita a mensagem, o povo não aceita a doutrina, o povo quer andar no erro, quer andar no pecado, quer andar mentindo e se dizendo crente. Mas Deus está fazendo, e Deus, a cada dia que vai passar, isso vai se intensificar. E se o Brasil não se arrepender, não se curvar, vai passar esta grande opressão, sofrimento, derramamento de sangue. Todos nós vamos estar neste meio. Tudo que nós temos hoje vai ser tirado por um período, porque Deus precisa trazer arrependimento a esta nação. O Brasil precisa vestir pano de saco. O Brasil, neste momento, precisa vestir pano de saco. Oh, glória! Aleluia! Se o Brasil não se vestir de pano de saco, se o Brasil não se dobrar, começando das autoridades dos maiores, a Igreja de Jesus Cristo vai passar uma aflição tão grande nesta terra, um sofrimento tão grande, percas, pessoas morrerão, pessoas vão morrer por causa do pecado da igreja. A igreja que é sal e que é luz tem sido treva. Claro é que sempre vai existir a exceção, e a exceção da igreja de Cristo está chorando e gemendo. Está chorando e gemendo, como Ezequiel capítulo 9. Foram marcados com um sinal na testa aqueles que estavam gemendo por causa do pecado do povo. Aqueles que estavam sentindo a opressão por causa do pecado na igreja. Porque neste momento tem pastores chorando pelos montes. Tem pastores chorando pelas madrugadas, intercedendo pela nação, pelo Brasil, porque está havendo pecado. Mas milhares não querem ver. Porque a vida que estão levando é a vida de regalia, muito boa. Dinheiro, carrões, conhecimento, mídia, redes sociais. Aclamado pelos homens, adorado pelos homens. E a adoração só pode ser dada a Deus. O diabo está vencendo milhares neste momento, levando e arrastando as suas almas para o inferno, fazendo eles acreditar que eles podem, que eles devem permanecer nesta vida, ganhando, cobrando para pregar, arrancando dinheiro dos fiéis, vivendo uma vida de mentira, no púlpito e em casa, no trabalho, no seu cotidiano. Mas nada aos olhos de Deus está oculto. Igreja de Jesus Cristo, nação brasileira, é tempo de vestir pano de saco. É tempo de nós vestir
pano de saco. Eu, você, independente. Eu sei a minha vida, você sabe a sua vida diante de Deus. É tempo de nós vestir pano de saco e chorar, uvai, lamentai, porque a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. O juízo de Deus está sobre a terra e isso vai ficar mais difícil. Deus vai tratar com a nação. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno da glória, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, neste momento, eu venho apresentar nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, a nação brasileira, a cada vida que neste momento está, meu Deus, assistindo este vídeo, glória. Que o Senhor venha ter misericórdia da nossa alma. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, da minha vida, da vida, Senhor, das autoridades nesta nação e na terra. Eu venho clamar neste momento pela nação brasileira. Eu venho clamar neste momento pela autoridade na nação brasileira. Sim, meu Pai, o nosso presidente, Senhor, as nossas autoridades, todas as autoridades constituídas pelo Senhor. Eu venho neste momento apresentar, meu Deus, estende as tuas mãos, abre a nossa mente através desta mensagem, meu Deus, vai nos levantando, trazendo a